O milagre que mudou a vida de Bruno. Bruno tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: doença de Behçet, uma condição rara e dolorosa que causa inflamações graves em vasos sanguíneos, olhos, pele e articulações. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. As úlceras na boca e nas genitais o impediam de comer direito, as dores nas articulações o deixavam acamado por dias, e a visão turva o assustava com a possibilidade de cegueira. A medicação forte o deixava fraco, e a depressão começou a se instalar. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava-se todas as noites, olhando para o teto do quarto que dividia com o irmão mais novo em um bairro simples de São Paulo. Foi sua mãe, Dona Maria, quem primeiro ouviu falar da congregação cristã no Brasil. Uma vizinha, irmã em Cristo, havia contado sobre as reuniões onde Deus operava milagres através da oração. Dona Maria, embora católica, nunca havia perdido a fé em Deus, mas também nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. Um domingo, depois de mais uma noite em que Bruno acordou chorando de dor, ela o olhou nos olhos e disse: "Filho, vamos tentar. Não temos mais nada a perder." O primeiro culto na CCB foi diferente de tudo que Bruno já havia visto. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e mulheres com saias ou vestidos modestos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Bruno sentiu algo estranho: paz. Mesmo com as dores latejando, ali havia uma quietude que ele não encontrava nos hospitais. Um irmão se aproximou e, com um sorriso sincero, perguntou: "É sua primeira vez aqui, jovem?" Bruno assentiu, envergonhado. "Deus te trouxe até aqui por um motivo", disse o irmão, colocando a mão em seu ombro. "Fique em paz. Hoje você vai ouvir a palavra de Deus." Quando chegou a hora dos testemunhos, Bruno viu pessoas se levantarem e, com voz firme, contarem como Deus as havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Uma senhora falava sobre a cura de um câncer, um homem sobre a restauração do casamento. Não havia gritos, nem exaltação excessiva, apenas gratidão. E Bruno sentiu uma faísca de esperança. Nas semanas seguintes, Bruno passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Os irmãos o acolheram sem julgamentos, orando por ele no final de cada culto. O ancião sempre o chamava para a frente, impunha as mãos sobre sua cabeça e pedia a Deus misericórdia. "Senhor, este jovem precisa de ti. Toca nele com teu poder", dizia, e a congregação respondia com um amém uníssono. Bruno começou a ler a Bíblia que ganhará de uma irmã. Versículos como "pelas suas pisaduras fomos sarados", a Isaías 53:5, e "em tudo posso naquele que me fortalece", a Filipenses 4:13, ecoavam em sua mente. Mas a dor persistia. Até que, em uma quinta-feira à noite, durante uma reunião de oração, algo mudou. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir a respiração dos irmãos. Então, começaram a orar, não com palavras bonitas, mas com clamor. "Pai, temos aqui o Bruno, que sofre há tanto tempo. Sabemos que tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que deu vista aos cegos. Manifesta teu poder, Senhor." As lágrimas escorriam pelo rosto de Bruno. Ele não pedia mais por si mesmo, mas se entregava. "Se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá forças para suportar." De repente, uma onda de calor percorreu seu corpo. Não era febre, não era imaginação, era como se mãos invisíveis o envolvessem. Ele abriu os olhos e viu o ancião olhando para ele com um sorriso. "Levante, filho. Deus te curou." Bruno se levantou. E, pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. As úlceras sumiram, as articulações não doíam mais, sua visão voltou ao normal. Os exames não mostravam sinais da doença. "Isso não tem explicação médica", disse um deles. Bruno sorriu. "Eu sei quem fez." Pouco tempo depois, Bruno foi batizado nas águas, mergulhando na pia batismal diante de toda a congregação, que cantava hinos de gratidão.
Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, sentiu que não era mais o mesmo. A doença havia ido embora, mas o maior milagre era o que acontecerá em seu coração, a fé. Hoje, Bruno é um dos irmãos que acolhe os visitantes na CCB. Sempre que alguém chega com dor ou desespero, ele se aproxima, coloca a mão no ombro da pessoa e diz: Deus tem um propósito para você. Não desista. Ele aprendeu que a cura não foi apenas física, foi uma lição de confiança. Às vezes, pensamos que Deus está longe quando estamos no sofrimento, mas é exatamente ali que Ele está mais perto. A CCB me ensinou que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre entregar tudo nas mãos dele. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, reuniões simples e irmãos que oram com fervor, Bruno encontrou não só a cura, mas um lar. Um lugar onde Deus ainda opera milagres não para ser visto, mas para que almas sejam salvas. Bruno nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um testemunho tão poderoso. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, enquanto ajudava na recepção da igreja, uma mulher entrou chorando, carregando nos braços uma criança de 3 anos, pálida e fraca. Era Dona Maria, uma mãe desesperada. Seu filho, Lucas, sofria de uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar. Os exames mostravam que seu corpo não respondia a nenhum tratamento, e os médicos já haviam dito que não havia mais esperança. Ao ver a cena, Bruno sentiu algo se mexer dentro dele. Lembrou-se do dia em que chegou à igreja arrastando suas próprias dores, sem forças, sem fé. Aproximou-se da mulher e, com voz firme, disse: Irmã, Deus não desistiu do seu filho. Eu também cheguei aqui sem esperança, mas hoje estou de pé. Vamos orar? Dona Maria, entre lágrimas, assentiu. Eles entraram na sala de oração, onde outros irmãos já estavam intercedendo por diversas necessidades. Bruno pediu que todos se unissem em fé pelo pequeno Lucas. As mãos se ergueram, as vozes se elevaram em súplica, e o nome de Jesus foi clamado com autoridade. Não havia música alta, nem efeitos especiais, apenas corações quebrantados buscando a Deus. Naquela noite, enquanto Dona Maria levava Lucas para casa, algo inesperado aconteceu. O menino, que há semanas não conseguia nem se sentar na cama, pediu água. Dona Maria, assustada, ajudou a se levantar, e para sua surpresa, Lucas deu alguns passos sozinho. Ela não acreditava no que via. No dia seguinte, levou o filho de volta ao hospital, e os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam que a doença havia regressido de forma inexplicável. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Mas Dona Maria sabia a verdade, era um milagre. Quando ela voltou à CCB para agradecer, a igreja inteira louvou a Deus. Bruno, com os olhos brilhando, abraçou a mulher e o menino, agora cheio de vida. Isso é Deus, irmã. Ele não muda. Ontem fez por mim, hoje fez por você, e amanhã fará por quem ainda não acredita. A notícia do milagre se espalhou, e muitas pessoas começaram a buscar a igreja. Alguns vinham por curiosidade, outros por desespero, mas todos encontravam o mesmo, um lugar onde Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Bruno, que já havia sido um homem quebrado, agora era um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança a quem não tinha mais. E assim, entre testemunhos, lágrimas de alegria e corações restaurados, a CCB continuava sendo um farol. Não por causa de prédios grandiosos ou pregadores famosos, mas porque ali, no simples, no sincero, Deus ainda escolhe se revelar. Porque milagres não são coisas do passado, eles acontecem quando a fé encontra a graça de um Deus que nunca desiste de ninguém. No meio daquela multidão que lotava a igreja, havia uma mulher chamada Marisa. Ela chegará arrastando os pés, com o peso de uma dor que parecia não ter fim. Há 5 anos, os médicos tinham dado o diagnóstico: esclerose múltipla. A doença avançava sem piedade, tirando seus movimentos, sua independência e, aos poucos, sua esperança. Os remédios só aliviavam um pouco as crises, mas nada impedia que, a cada manhã, ela acordasse com menos força nas pernas e mais medo no coração. Marisa já tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam naquele lugar, mas, no fundo, pensava: isso é para os outros, não para mim. Até que, numa noite de insônia, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, ela lembrou das palavras de uma amiga: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou Bruno, pode curar você também. Foi o empurrão que faltava. Na primeira reunião,
ela se sentou no fundo, quase escondida, como se quisesse testar Deus sem ser notada. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras bonitas, era uma verdade que queimava como fogo. Se você crer, verá a glória de Deus, ele disse, olhando diretamente para ela, como se soubesse de sua luta. Marisa fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, orou sem medos, sem desculpas. Senhor, eu não sei se mereço, mas eu preciso de ti. Se o Senhor puder, me toque. Não foi uma oração elaborada, foi um grito de alma. E Deus ouviu. Naquela mesma noite, enquanto o pastor impunha as mãos sobre os enfermos, Marisa sentiu algo estranho percorrer seu corpo como uma corrente elétrica suave, mas poderosa. De repente, um calor intenso envolveu suas pernas, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando em cada nervo, cada músculo paralisado. Ela tentou se levantar, tremendo, e para sua surpresa, as pernas obedeceram. Primeiro um passo, depois outro, e então, ela estava andando. Sem muletas, sem dor, sem o peso que a acompanhava há tanto tempo. O grito que saiu de sua boca não foi só de alegria, foi de libertação. As pessoas ao redor começaram a chorar, a louvar, a se abraçar. Algumas corriam para tocá-la, como se a fé dela fosse contagiosa. E era. Porque ali, mais uma vez, Deus provava que não existe doença tão forte que ele não possa vencer, nem coração tão ferido que ele não possa sarar. Nos dias seguintes, Marisa voltou à igreja, mas dessa vez não para pedir, e sim para agradecer. E para contar. Ela subiu ao púlpito com as próprias pernas, seguiu o microfone com mãos firmes e disse: Eu vim aqui quebrada, mas Deus me devolveu inteira. Não foi medicina, não foi sorte, foi milagre. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Sua história se juntou às de Bruno, às de tantos outros que ali encontraram não só a cura física, mas a restauração da alma. Porque na Universal, as pessoas não aprendem apenas a crer em Deus, elas aprendem a experimentá-lo. A cada reunião, a cada oração, a cada vida transformada, fica claro que milagres não são exceções, são a regra para quem não desiste de buscar. E assim, entre risos de crianças que antes choravam, entre casais que se reconciliaram, entre viciados que se libertaram, a obra de Deus continua. Não porque a igreja é perfeita, mas porque Ele é. Não porque as pessoas são santas, mas porque Ele é misericordioso. E todo aquele que entra ali com um coração sincero sai sabendo de uma verdade simples, porém poderosa: Deus ainda faz milagres. E o próximo pode ser o seu. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da Universal brilhavam sobre as ruas movimentadas, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha arrastando uma dor que nem os médicos conseguiam explicar. Havia meses que sentia um peso no peito, como se algo a esmagasse por dentro. Exames, remédios, especialistas, nada adiantava. Até que uma vizinha, que havia sido curada de uma depressão profunda ali mesmo, a convidou: Vem, minha filha. Lá tem alguém que pode te ajudar de verdade. Marisa entrou com desconfiança, mas ao sentir o calor daqueles abraços, das mãos estendidas em oração, algo dentro dela começou a se mexer. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, ela hesitou. Mas então lembrou das noites em claro, do medo que a acompanhava como uma sombra. Com lágrimas nos olhos, levantou a mão. Eu preciso de Deus, sussurrou. As mãos foram impostas sobre ela, e a oração veio com autoridade. Não foram palavras bonitas, mas uma declaração de fé: em nome de Jesus, essa dor sai agora. Marisa sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De repente, o peso no peito sumiu. Simplesmente não estava mais lá. Ela respirou fundo, assustada, e então um riso escapou de seus lábios. Sumiu. Sumiu, gritou, enquanto as pessoas ao redor começavam a louvar. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Marisa voltou com o marido, um homem cético que ria das coisas de igreja. Mas ao ver a mudança na esposa, o brilho nos olhos, a paz no rosto, ele também se ajoelhou. E ali, entre lágrimas, confessou que há anos lutava contra um vício que o destruía. Não aguento mais, admitiu. E assim como Marisa, ele também experimentou a liberdade que só Jesus dá. Hoje, esse casal serve na obra de Deus.
Marisa lidera um grupo de oração para mulheres que sofrem de doenças inexplicáveis, e seu marido é um dos primeiros a chegar para ajudar nos cultos. Eles não são exceções. São mais um exemplo de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus age. Não demora, não faz meia sola. Ele transforma. E é assim que a Universal segue, um lugar onde o impossível se torna possível, onde o desespero vira esperança, e onde cada história de milagre é um convite para que mais pessoas digam: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Porque a fé não é teoria, é experiência. E o próximo a viver isso pode ser você. No mesmo bairro onde Marisa e seu marido encontraram a liberdade, morava Dona Cida, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década vivia trancada em casa. Não por escolha, mas por uma dor que os médicos não conseguiam explicar. É fibromialgia, disseram. É estresse, sugeriram outros. Mas nenhuma pílula, nenhuma injeção, nenhum tratamento aliviava aquele fogo que queimava suas juntas como se fossem brasas. As noites eram as piores. Ela chorava sozinha, enrolada em cobertores, enquanto o marido, seu João, assistia impotente ao sofrimento da mulher que amava. Até que um dia, enquanto passava em frente à Universal, Dona Cida ouviu um coro cantando: Deus é fiel, ele não falha, o que ele prometeu vai cumprir. Aquela música entrou por seus ouvidos como um bálsamo. Ela parou, encostou-se no muro da igreja e, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente, uma pontinha de esperança. Se Deus é tão bom assim, por que não tentaria, pensou. No domingo seguinte, seu João a levou no colo literalmente porque ela não conseguia andar sozinha. Ao entrar, o calor da fé a envolveu. O pastor orou por ela com uma autoridade que Dona Cida nunca tinha visto. Em nome de Jesus, essa dor sai agora, declarou. E então, algo incrível aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, mas não doía, era leve, como uma brisa. Quando abriu os olhos, estava de pé. Sem muletas. Sem chorar. Eu tô andando, gritou, e a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Seu João, que sempre foi um homem quieto, caiu de joelhos e chorou como uma criança. Naquela noite, Dona Cida dançou. Dançou no salão da igreja, dançou na calçada, dançou em casa. E no dia seguinte, foi ela quem acordou o marido: vamos logo, João. Hoje eu quero levar essa notícia para todo mundo na igreja. Hoje, Dona Cida não só caminha como corre. Ela faz parte do grupo de visitação da Universal, levando oração para outros doentes. Se Deus me curou, Ele pode curar qualquer um, diz, com os olhos brilhando. E não para por aí. Seu João, que antes era apenas um espectador da fé da esposa, hoje é um obreiro dedicado. Vi o milagre com meus próprios olhos. Como não acreditar, conta. Mas a história não termina aqui. Porque enquanto Dona Cida celebrava sua cura, do outro lado da cidade, um jovem chamado Rafael enfrentava uma batalha ainda mais cruel. Aos 23 anos, ele tinha sido diagnosticado com um tumor cerebral agressivo. Os médicos deram-lhe 6 meses de vida. Sua mãe, Dona Maria, era católica fervorosa e rezava terços dia e noite, mas o desespero só aumentava. Até que uma vizinha, que havia sido curada de uma depressão na Universal, a convenceu: leva ele lá. Deus está fazendo coisas grandes naquele lugar. No primeiro culto, Rafael mal conseguia ficar sentado. A dor de cabeça era tão forte que ele via tudo turvo. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dele disse: levanta. Com esforço, ele se arrastou até o altar. O pastor nem sabia do tumor, mas ao impor as mãos sobre a cabeça do rapaz, declarou: quebra-se essa maldição. Em nome de Jesus, esse jovem será restaurado. Na mesma hora, Rafael sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso da sua cabeça. Quando saiu da igreja, a dor havia sumido. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos: o tumor não só havia diminuído como estava em processo de desaparecimento. Hoje, Rafael é um universitário cheio de sonhos. E Dona Maria? Trocou o terço pela Bíblia e agora é uma das intercessoras mais ativas da igreja. Eu rezava para santos, mas foi Jesus quem me ouviu, confessa, com lágrimas nos olhos. Essas histórias não são contos.
São realidades que acontecem todos os dias na Universal. Não é sorte, não é coincidência, é o poder de Deus agindo através de uma igreja que não teme crer no sobrenatural. E o mais lindo é saber que, enquanto você lê isso, alguém está entrando pela primeira vez em um templo, com o coração partido, mas sairá de lá com uma história de vitória para contar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Marisa, por Dona Cida, por Rafael, Ele pode fazer por você. Basta dar o primeiro passo. A fé não é para os perfeitos, é para os que precisam. E a Universal está de braços abertos, esperando você chegar para escrever a sua própria história de milagre. O milagre que mudou tudo. Marisa apertava contra o peito o exame médico que, há semanas, confirmava o diagnóstico implacável, estágio avançado. Sem tratamento possível. Mas naquela manhã, ao sair do consultório para buscar os resultados da nova bateria de testes, suas mãos tremiam. O médico, incrédulo, balbuciou: não há explicação científica, os tumores desapareceram. Está curada. Ela sorriu, porque sabia, aquela era a assinatura de Deus. Na mesma semana, Dona Cida recebeu a ligação do banco, sua dívida foi quitada por um doador anônimo. Era o valor exato que faltava para salvar sua casa da execução. E Rafael? O jovem que entrou arrastando as pernas por causa da depressão saiu do templo correndo literalmente para abraçar a mãe, os olhos brilhando: mãe, ele me libertou. Sinto como se tivesse nascido de novo. A reflexão que fica. Deus não escolhe histórias por seu tamanho, mas por seu significado. Marisa, Dona Cida e Rafael não eram escolhidos por mérito, eram humanos quebrantados que ousaram confiar quando a lógica dizia não. O milagre não é a suspensão das leis da natureza, mas a prova de que, onde a esperança humana acaba, a graça divina começa. A lição para levar. A fé não é um prêmio para os que nunca duvidaram, mas um refúgio para os que já não sabem onde se agarrar. A Universal não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de almas que descobriram que Deus escreve recomeços em páginas rasgadas. Seu milagre pode estar a um passo de distância, basta estender a mão, mesmo trêmula, e dizer: aqui estou. Faz em mim o que só o Senhor pode fazer. E enquanto você lê estas palavras, em algum lugar do mundo, um coração está sendo restaurado. Talvez seja o seu. Deus não pergunta se você merece, Ele pergunta se você crê.